Os rins são órgãos vitais com várias funções essenciais para o nosso corpo. Os rins filtram resíduos e excessos de líquidos no sangue, formando a urina. Isso inclui produtos do metabolismo, como a ureia e a creatinina, que são excretados do corpo. Eles ajudam a manter o equilíbrio de fluidos e eletrólitos no corpo, regulando a quantidade de sódio, potássio, cálcio e outros minerais no sangue. Eles produzem a renina, uma enzima que ajuda a controlar a pressão arterial. Os rins também ajustam a excreção de água e sódio para manter a pressão arterial dentro de uma média saudável. Assim, manter a saúde dos rins é extremamente vital para o bom funcionamento do corpo. E por conta disso, existem alguns hábitos que você deve evitar a todo custo, para evitar problemas neste órgão tão importante. Vamos falar sobre 8 desses hábitos e explicar em detalhes o estrago que eles fazem. Mas antes de começarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber todos os nossos conteúdos. Obrigado pelo apoio e vamos agora começar. Excesso de açúcar. A ingestão excessiva de açúcar pode prejudicar significativamente a saúde dos rins, por meio de vários mecanismos. Em primeiro lugar, ela aumenta o risco de diabetes tipo 2, um grande contribuinte para doenças renais, pois danifica os vasos sanguíneos dos rins. Em segundo lugar, dietas ricas em açúcar frequentemente levam à obesidade, que sobrecarrega os rins devido à resistência à insulina e à inflamação. Esse excesso de gordura corporal pode até mesmo comprimir os rins fisicamente. Além disso, o consumo excessivo de açúcar está relacionado à hipertensão, que danifica os vasos sanguíneos dos rins, prejudicando assim a sua filtragem. Por fim, níveis elevados de açúcar no sangue levam à formação da glicação avançada, que se acumula nos tecidos renais, promovendo estresse oxidativo e inflamação. Isso, em última análise, causa danos nos rins e uma diminuição na função renal. Reduzir a ingestão de açúcar é crucial para preservar a saúde dos rins e minimizar os riscos relacionados. Falta de hidratação. A falta de hidratação, frequentemente negligenciada em nossas rotinas diárias, pode desencadear uma série de efeitos adversos na função renal. Uma consequência significativa é a redução do fluxo sanguíneo para os rins, devido à diminuição do volume sanguíneo total. Essa diminuição no fornecimento de sangue significa que os rins recebem menos oxigênio e nutrientes, o que pode prejudicar a sua capacidade de funcionar adequadamente. Estudos, como os publicados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, forneceram evidências claras desse fenômeno, mesmo com uma desidratação leve. Além disso, as implicações da hidratação inadequada se estendem ao papel vital dos rins, na remoção de resíduos e toxinas no sangue. Quando o corpo não tem água suficiente, os resíduos podem se concentrar na urina, representando um desafio para os rins eliminarem esses resíduos de forma eficaz. Essa concentração elevada pode levar ao acúmulo de toxinas no corpo e aumentar o risco de desenvolver pedras nos rins ou infecções do trato urinário. Pesquisas científicas da revista FAPESP de Fisiologia Renal enfatizam a importância de uma hidratação adequada para facilitar a remoção de resíduos pelos rins. Essa falta de hidratação também está fortemente associada à formação de pedras nos rins. Quando não há líquido suficiente para diluir a urina, a concentração de minerais e sais da urina aumenta, criando assim condições propícias para a cristalização dessas substâncias. Inúmeros estudos, incluindo pesquisas destacadas no Jornal da HP de Urologia, estabeleceram uma associação convincente entre a baixa ingestão de líquidos e um risco elevado do desenvolvimento de pedra nos rins. E também, a hidratação inadequada prolongada pode potencialmente contribuir para o início e progressão da doença renal crônica, uma condição caracterizada por uma perda gradual da função renal. Este problema, também chamado de DRC, pode levar a complicações sérias de saúde se não for tratada. Reconhecendo isso, a Fundação do Rim enfatiza o papel crucial de manter uma hidratação adequada para mitigar o risco de DRC. Consumo excessivo de sal. O consumo excessivo de sal pode ter repercussões significativas na saúde dos rins, e essas consequências são comprovadas por um conjunto de evidências científicas. A ingestão elevada de sal pode levar à hipertensão, uma condição em que a pressão sanguínea se eleva devido aos níveis aumentados de sódio na corrente sanguínea. Como resultado, o corpo retém mais água para diluir a concentração de sódio, colocando uma pressão adicional nos vasos sanguíneos.
Sob essa pressão sanguínea elevada, os vasos sanguíneos representam um fator de risco bem estabelecido para doenças renais, pois podem prejudicar os delicados vasos sanguíneos dentro dos rins, comprometendo assim a sua capacidade de filtrar resíduos e manter o equilíbrio de fluidos de forma eficaz. Além disso, os efeitos prejudiciais do excesso de sódio vão além do aumento da pressão sanguínea. O excesso de sódio pode danificar diretamente os tecidos renais, ao induzir a inflamação e estresse oxidativo. A perturbação do delicado equilíbrio eletrólico no corpo, causada pelos altos níveis de sódio, pode prejudicar a capacidade dos rins de regular sal e água de maneira eficaz. E isso, com o tempo, pode resultar em danos nos tecidos renais, contribuindo fortemente para o desenvolvimento e progressão da doença renal crônica que nós já citamos aqui. Alguns estudos, incluindo abordagens dietéticas para parar a hipertensão e pesquisas publicadas na Revista Acadêmica de Fisiologia Renal, destacaram a conexão entre a alta ingestão de sal e danos renais. Reduzir a ingestão de sal não é apenas uma medida prudente para baixar a pressão sanguínea, mas também um passo crucial para preservar a saúde dos rins e mitigar o risco de complicações relacionadas a isso. Abuso de analgésicos. Os analgésicos de venda livre, como ibuprofeno e aspirina, são frequentemente usados para alívio da dor, mas o uso excessivo ou prolongado pode ter efeitos prejudiciais na função renal. Esses medicamentos podem reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, comprometendo seu papel vital na filtragem de resíduos e na regulação da pressão arterial. Pesquisas extensas publicadas no Jornal Brasileiro de Medicina e de Emergência destacam a ligação entre o uso desses analgésicos e lesões renais, enfatizando os riscos associados a esses medicamentos. Outro analgésico amplamente utilizado, o acetaminofeno, também pode representar uma ameaça à saúde renal se usado em excesso. Embora o seu impacto primário seja no fígado, danos hepáticos graves induzidos por overdose de acetaminofeno podem afetar indiretamente a função renal, conforme documentado no Jornal de Hepatologia Clínica e Translacional. Além disso, o uso prolongado de certos analgésicos tem sido associado ao aumento de risco de desenvolvimento de doenças renais, incluindo a doença renal crônica, que, como falamos aqui, é uma condição caracterizada pela perda gradual da função renal ao longo do tempo, representando um risco a longo prazo. Abuso de álcool. O consumo excessivo de álcool representa riscos significativos para a saúde dos rins, e isso não é novidade para ninguém. Uma de suas principais consequências é o potencial desenvolvimento de pressão alta, que é a hipertensão. A hipertensão é um fator de risco reconhecido para doenças renais, devido à sua capacidade de danificar os delicados vasos sanguíneos dentro dos rins, prejudicando assim a sua eficiência de filtração. Além disso, os efeitos tóxicos diretos do álcool nos tecidos renais são motivo de preocupação. A quebra metabólica do álcool no fígado gera subprodutos prejudiciais, incluindo o acetaldeído, que podem ter um impacto prejudicial nos rins. As propriedades diuréticas do álcool podem levar à desidratação, reduzindo o fluxo sanguíneo para os rins. Essa desidratação prejudica as funções vitais do órgão na filtragem de resíduos e na regulação do equilíbrio dos eletrólitos. Então, o consumo excessivo de álcool pode perturbar o equilíbrio eletrolítico do corpo, afetando a capacidade dos rins de manter níveis adequados de fluidos e eletrólitos. Além disso, o consumo excessivo de álcool aumenta o risco da lesão renal aguda, que é uma deterioração severa e súbita da função renal com consequências graves. Tabagismo. O tabagismo, um hábito conhecido por seus efeitos prejudiciais na saúde geral, também afeta a saúde dos rins. Uma das suas consequências adversas é a redução do fluxo sanguíneo para os rins, atribuída à constrição dos vasos sanguíneos causadas pelo fumo. Essa diminuição no fluxo sanguíneo prejudica o papel crucial dos rins na filtragem de resíduos e na regulação da pressão sanguínea, estabelecendo uma base para possíveis danos nos rins ao longo prazo. Estudos científicos, como os publicados na Revista Brasileira de Hipertensão, demonstraram de forma eficaz os efeitos adversos do tabagismo no fluxo sanguíneo e na função renal. Além disso, o tabagismo é um fator de risco bem estabelecido para a DRC, e ele também tem sido associado ao aumento da proteinúria, uma condição caracterizada pelo excesso de proteína na urina. A proteinúria serve como indicador dos danos nos rins e pode se manifestar como um sinal precoce da doença renal. Excesso de cafeína. O consumo exagerado de cafeína, um hábito moderno comum, que inclusive o próprio narrador aqui costuma abusar bastante, pode influenciar significativamente a saúde dos rins de várias maneiras. Um efeito importante é a desidratação.
As propriedades diuréticas da cafeína podem levar a um aumento na produção de urina, potencialmente causando desidratação se consumida em excesso. Além disso, o consumo excessivo de cafeína pode levar a picos temporários na pressão sanguínea. Embora esses aumentos possam parecer benignos individualmente, a pressão alta crônica pode representar um risco muito forte para a saúde dos rins. A cafeína também foi associada ao aumento no risco de formação de pedra nos rins. Alguns compostos encontrados na cafeína, especialmente oxalatos, contribuem para o desenvolvimento de pedras nos rins, que têm o potencial de obstruir o trato urinário, causando assim dor e prejudicando a função renal. Além disso, o consumo excessivo de cafeína pode perturbar os padrões de sono, potencialmente levando à fadiga crônica e ao estresse. Embora não seja um efeito direto relacionado aos rins, a baixa qualidade de sono pode impactar indiretamente a saúde dos rins, comprometendo o bem-estar geral. Infecções urinárias. Ignorar as infecções do trato urinário, que é conhecido como ITU, pode ter graves consequências para a saúde dos rins. Quando as ITUs não são tratadas, há o risco de que a infecção possa ascender do trato urinário inferior para os rins, resultando em uma condição mais grave conhecida como pielonefrite, uma infecção renal. A pielonefrite, se não for prontamente tratada, pode levar a danos substanciais nos rins, como destacado por pesquisas na Revista Brasileira de Hipertensão, que ressaltaram a gravidade potencial das infecções renais decorrentes das infecções urinárias não tratadas. Além disso, essas infecções recorrentes, que não são tratadas adequadamente, podem evoluir para infecções renais crônicas. E essas infecções crônicas têm o potencial de causar cicatrizes nos tecidos renais ao longo prazo. E essas cicatrizes podem prejudicar a capacidade dos rins de funcionar adequadamente, levando ao desenvolvimento da doença renal crônica. Além disso, as ITUs persistentes também podem contribuir para condições como o refluxo vesicoureteral, onde a urina flui de volta da bexiga para os rins. Isso pode levar à hidronefrose, caracterizada pelo inchaço dos rins devido ao acúmulo de urina. Ambos podem impactar negativamente na função renal. Além disso, as infecções urinárias não tratadas podem promover a formação de pedras nos rins, que têm o potencial de, como falamos, obstruir o trato urinário e danificar os rins por meio do bloqueio do fluxo de urina. Agora eu quero saber de você. Você costuma praticar alguns desses hábitos? Se sim, compartilhe nos comentários. E não esqueça de comentar também de onde você está nos assistindo. Vamos adorar saber. Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva para receber todos os nossos futuros conteúdos. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.